todos. Gostaria de agradecer o convite do professor Winkler, do professor Adalmir, da FEEB, no geral. É uma satisfação muito grande estar participando desse evento em comemoração aí aos 40 anos da FEEB. Já são então 4 décadas que a FEEB vem contribuindo com estudos sobre a sociedade e a economia, particularmente aqui no Rio Grande do Sul. Essa é uma instituição que tem angariado notoriedade pela qualidade dos trabalhos que produz. E também é um fórum de discussão, como esse que a gente está assistindo aqui, sobre os problemas que são objeto de preocupação da sociedade. Então, como economista e como gaúcho, eu também me sinto tocado por essa data. Quando o professor Winkler me formulou o convite para essa palestra, eu mencionei a ele que estaria disponível para participar no âmbito da política de inovação e também para enfatizar um tema dentro dessa política, que é a interação universidade-empresa. É que já há algum tempo estou envolvido com uma pesquisa em âmbito nacional sobre interação universidade-empresa, pesquisa essa que é coordenada pelo professor Wilson Suzigan, na Unicamp, congregando pesquisadores de universidades de vários estados do país. Essa pesquisa vem se desenvolvendo desde 2007, e os seus resultados têm sido difundidos através de artigos em revistas, em congressos, palestras e, recentemente, no final de 2011, sob a forma de livro, que foi lançado aí um livro Em Busca da Inovação e Interação Universidade e Empresa no Brasil. Até o pessoal me diz assim, quando participar de algum evento, por favor, faz um marketing. Então vocês são testemunhas que eu já fiz aqui, o marketing da editora da Autêntica, de Belo Horizonte. Bom, a escolha também por falar um pouco sobre interação universidade e empresa não é apenas utilitária, eu ter participado da pesquisa, mas esse também é um tema que tem ganhado relevância nas políticas dos países. Então, vou pensar alguns dos resultados aí para trazer aqui para a discussão. Para informar aí a minha fala, a minha exposição, eu organizei, na verdade compilei uma série de dados que estão disponíveis em sites de instituições como a OCDE, o CNPq, a CAPES, instituições como o IED, enfim, são informações que estão disponíveis nos sites dessas instituições, são de livre acesso, e também para não sobrecarregá-los com números, com informações, eu fiz adaptações nessas tabelas, reduzi, e sem um critério assim, conceitual, mais preciso, mas às vezes até com uma questão prosaica, caber dentro do slide, já é um feito. Então, fiz reduções, omiti séries históricas, assim, cortei, peguei só os dados só para dar a tendência. Foi mais assim para consumo próprio, para orientar aí a fala e o argumento, do que um tratamento mais rigoroso dos dados. Bem, então entrando aí no assunto. A política de ciência, tecnologia e inovação no mundo e no Brasil. Vou fazer um breve panorama aqui. Bom, se a gente olhar em âmbito internacional, a gente vai identificar
alguns pontos que são características comuns da maioria dos países. A inovação, ela se tornou, desde os anos 90, prioridade, ou adquiriu uma centralidade nas políticas públicas dos países. Isso se manifesta pelo aumento dos gastos em pesquisa e desenvolvimento desse país. Depois eu vou mostrar algumas dessas informações. Uma mudança na natureza e no escopo da política. A partir dos anos 70, do século passado, gradativamente os países foram abandonando aquela visão que se poderia dizer que o pessoal chama de linear da inovação. É como se os fluxos de conhecimento fluiriam da academia para a sociedade e para o setor produtivo. Então, nessa situação, caberia o Estado, que tinha um papel central, de aplicar recursos em ciência e tecnologia. Então, se a gente olhar para essa época, há uma forte presença do Estado em termos de execução dos gastos. Mais da metade dos gastos em ciência e tecnologia é feito pelo Estado. Então, com o tempo, até em função da crise que começa a ocorrer a partir desse período, há uma cobrança da sociedade em termos de resultados desses gastos em pesquisa e desenvolvimento, para resolver os problemas concretos, problemas da época, de energia, problemas ambientais, problemas de saúde, enfim, dar resposta às questões mais imediatas. Então, gradativamente, passa a haver um tipo de interação mais próxima entre o âmbito da academia com o âmbito do setor produtivo, no sentido de que objetos de pesquisa na academia poderia provir do próprio setor produtivo no sentido de resolver essas questões. E passa, a partir daí, o setor empresarial a assumir uma presença mais forte, maior, na execução desses gastos. Não que o Estado tenha abandonado esse setor. O professor Eduardo aqui mostrou aí bem detalhadamente que até o mais empedernido neoclássico admite que o Estado, na área de ciência e tecnologia, tem que ter a sua presença. É claro que o argumento é o argumento das falhas de mercado, como se não fosse a própria dinâmica do sistema produzir falhas de mercado. Então também é um conceito, mas que orienta a corrente do mainstream a aceitar, vamos dizer assim, essa presença do Estado. Quer dizer, o mercado é um mercado perfeito, mas infelizmente para eles, ele falha em algumas situações, então ele tem que ser corrigido. Então essa é a ideia da intervenção do Estado para essa corrente. E no caso da inovação, ela é incerta, tem um problema de aplicabilidade, enfim, então há um espaço aí para o Estado. Mas ele, ao longo do tempo, ele não abandonou, obviamente, esse âmbito aí da política de ciência e tecnologia, ao contrário, tem atuado de maneira significativa. Só que o setor empresarial ganhou importância na execução dos gastos. Eu também vou mostrar esses dados na sequência. Um fortalecimento da base científica e tecnológica desse país. Eles continuam investindo principalmente na formação de recursos humanos, e na própria alocação de recursos financeiros para o PIB. Essa mudança
né, de atuação da política de ciência e tecnologia, ela é resultado também de um quadro de reestruturação internacional. Né? A partir dos anos 70, há uma perda, vamos dizer assim, de dinamismo daquele ciclo de acumulação de capital baseado em produtos padronizados e em cima daquela base técnica oriunda da segunda revolução industrial. Gradativamente, né, há uma diversificação dos produtos e um forte conteúdo de conhecimento. Né? Um exemplo bastante difundido é do chip, né? Em termos de materiais, 5, 10% do seu valor, 90% é concepção, engenharia, né? Quer dizer, é uma desmaterialização. Né? Como os produtos são baseados em conhecimento, a academia é o local, né, onde os conhecimentos são gerados, né, não só lá, mas, né, por natureza. Daí então, né, vamos dizer assim, essa colaboração entre a academia e o setor produtivo. Na realidade, né, gradativamente a inovação passa a ser resultado, né, de relações interinstitucionais, né, não só da academia com as empresas, mas das próprias empresas entre si. Vejo que mesmo a legislação americana, que é extremamente restritiva, a legislação antitrust, admite, né, já admite, né, colaboração entre empresas através de alianças estratégicas para efeito de inovação. Né, porque geralmente era visto qualquer colaboração como conluio, né, e deveria ser proibido. Então, né, a interação, a colaboração entre instituições passou, né, a fazer parte das políticas de ciência e tecnologia dos países. Também essa importância dada à inovação, à sua centralidade, se deve até mesmo, agora em situação recente, de que a inovação ela pode ser um elemento importante para recuperar o crescimento, né, a competitividade e a qualidade dos empregos. Então, mesmo na crise, há um esforço por parte dos países de manter os gastos em PIB, também vou falar na sequência. Quando a gente olha para o Brasil, né, nós temos um sistema nacional de inovação que é, num ranking internacional, estaria numa situação intermediária. Quer dizer, a gente tem pontos de excelência, né, no país. Foi citado aí, eu acho que o exemplo da Embraer, né, Petrobras, né, instituições, universidades, as estatais, em São Paulo, as federais, aqui do Rio Grande do Sul, mas só que a gente não consegue ainda mobilizar, né, um volume de recursos, né, e pessoal semelhantes ao que é feito nos países mais desenvolvidos. Nesse livro, eu acho que no texto do professor Suzicano, com Eduardo Albuquerque, eles mencionam, né, que até a nossa independência, né, 1822, na época nós tínhamos 4,5 milhões de habitantes e nenhuma universidade. Meio século antes dos Estados Unidos, 1776, ano da sua independência, tinha 2,5 milhões e 9 universidades. A criação das universidades no Brasil, historicamente, é recente, né? As décadas iniciais do século XX, 1920, 30. A nossa aqui, né, começa com a Universidade de Porto Alegre em 1934, depois é federalizada em 1955, né? Tinha unidades, faculdades isoladas, a engenharia de 1896, a farmácia, né? Mas não como universidade.
universidade no Brasil começa aí pelos anos 20. Ainda só para ilustrar, até 1820 era proibida a entrada de livro no Brasil. A escravidão vai até 1888, isso impediu também a formação do mercado interno, o Celso Furtado relata bem isso, né? um mercado interno, um mercado de trabalho assalariado, enfim. Né? Então, mais ainda, uma industrialização tardia, né? A gente até 30, mais ou menos, está lá no modelo lá, primário, exportador, né? Que a gente estuda, né? em economia brasileira. Né? E é uma industrialização que é uma cópia, né? Substituição de importações, pega a pauta de importações e vai substituindo, vai produzindo internamente aquilo que tinha demanda. Quer dizer, a tecnologia vem embutida. Né? O que a gente tem é engenharia de detalhe. Né? Bota a máquina no canto, bota perto da janela, né? Mas não uma capacitação, né, tecnológica própria. Quer dizer, quando, e por ironia, né, quando a gente consegue completar o parque industrial, né, com predomínio, como assim nos outros países, mantido as suas especificidades da metalomecânica e da química, né, por volta aí do segundo PMD, no final dos anos 70, aí muda o padrão tecnológico. Começa a entrar no microeletrônico, chip, né, da Intel de 1971, 70, 71, começa aí a entrar na tecnologia microeletrônica. Tanto é que quando no governo Collor deu uma atenada, né, abrindo a nação novamente as portas às nações amigas, foi uma quebradeira generalizada, né, porque a gente não tinha capacitação tecnológica. Né, lá em São Paulo, em Americana, foi um dança pública, né? Está lá com os cursos com 40 anos de defasagem. Então, né, essa industrialização, a gente vê a industrialização com blocos de investimento, né, dava incentivo e protegia. Aí estava a taxa de lucro garantida, com qualquer empresário, né, não faz investimento de P&D, depois, né, a gente teve que tem ainda, né, que correr em busca do tempo perdido para usar na concurso, né, e também uma política, a política de ciência e tecnologia no Brasil ficou muito subordinada à política econômica. A década de 80 e de 90, né, do século anterior, né, foi dominada pela questão das crises do país. E aí a política de estabilização, né, política monetária e política fiscal dominou, e tem dominado ainda, mas mais ainda, né, anteriormente, o debate. Aí nos anos 90, até pela influência daquela vaga neoliberal, né, privatizações, regulamentações, se abandonou qualquer papel ativo para a política industrial. Na realidade, a política industrial era quase um palavrão. Só no final dos anos 90, com a criação dos fundos setoriais, é que a política industrial, no sentido mais amplo, a política de inovação, é que ganha, né, relevância dentro do país. Né? A política industrial de 2013, depois o PDT, né, de 2008, e agora o Plano Brasil Maior, enfim, né? Então aí a política de inovação ganhou, né, uma maior visibilidade, passou a fazer parte, né, da agenda também de políticas do país de maneira mais consistente. Até há um envolvimento também da sociedade, de instituições como federações de empresas, SBPC, governo nos seus diferentes âmbitos, tentando difundir essa cultura de inovação. Bem, então, mostrando alguns dados aí. Né? Esses são os gastos em P&D, né, de alguns... Dá para ver aí, pessoal? Né? É
por isso que eu falei que eu tive que cortar, né? Obviamente os países da OCDE são em maior número que esse, né? Eu eliminei alguns, nada contra eles, né? Mas apenas para salientar, né, aqueles que, vejam só, né, muitos deles já estão com mais de 3%, né, do seu PIB gastos em pesquisa e desenvolvimento. Essa foi daí essa centralidade, né, da política de inovação. Isso é resultado do encontro já de Lisboa, né, do ano 2000, que esses países se colocaram como meta, né, chegar em 2010 com 3% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Então, alguns desses países, né, já alcançaram esses valores, e muitos estão próximos, né, se nota aqui, né, e isso mostra, então, essa importância atribuída a essa questão da inovação. Aqui estão os dados, em termos absolutos, né, em dólares, com o poder de compra de 2000, a paridade de poder de compra, né, quer dizer, qualquer um compra a mesma coisa com o mesmo valor. Né. Os Estados Unidos, né, é o maior orçamento, mais ou menos 40% do total de gasto de PIB no mundo é dos Estados Unidos. Quer dizer, quase a metade, não é pouca coisa, né, obviamente. Mas veja, a China, recentemente, né, ela ultrapassou o Japão, né, já é o segundo orçamento em PIB, acompanhado então por outros países. A Coreia, né, tem um valor elevado, depois eu vou mostrar o Brasil aí, mas veja então, né, por que salientar essa questão do PIB? Né? Primeiro, assim, é um dos principais insumos para a inovação. Aí o pessoal se recorda sempre esse percentual. É óbvio, pessoal, também, assim, né, a gente tem que interpretar uma certa qualificação, uma certa cautela, né? O simples fato de ter taxas mais elevadas não quer dizer que está melhor lá na indústria no ranking, né? Porque as estruturas industriais são diferentes, né? Se a gente pega a Finlândia, né, que tem 4%, né, mas ela é muito especializada, né, principalmente em setores de alta tecnologia que requer muito gasto em P&D. Mas ela não tem a mesma estrutura que a Alemanha, que a França, enfim. Quer dizer, né, usando aí o pessoal que gosta de equações, né, a gente tem que normalizar, né, esses dados aí, que é para, né, poder comparar. Né. O gasto absoluto, ele é importante porque pelo problema de escala da inovação, né? Tem muitos projetos de inovação que requerem muitos recursos, né? Então o volume de recursos empregados também é um fator relevante. E o outro é o pesquisador por 1000 habitantes, né? Então vejam que, né, esses países aí estão já com 2 dígitos, né? Mais de 10 pesquisadores por cada 1000 trabalhadores empregados. Depois, se for o caso, eu volto aqui na tabela. Esse é o mesmo dado ali, a mesma estatística, isso aqui é da OCDE, apenas mostrando graficamente aí, né, os valores aqui dos Estados Unidos, enfim, mas porque a gente seguramente está aqui mostrar, né, na sequência. Esse outro gráfico aí também da OCDE é importante, que é o mais recente. Veja que a crise de 2008, né, aqui é gastos empresariais em P&D, aqui é o total de gastos em P&D, aqui é o gasto do governo em P&D, aqui é o setor de ensino superior e aqui instituições não lucrativas, enfim. Então, houve uma queda a partir de 2008, mas há um esforço, né, de manter os gastos em P&D. Né? Isso significa o quê? Né? Uma percepção ou uma expectativa de que a inovação seja um caminho para recuperar o crescimento, principalmente nesses setores, né, de
fronteira do conhecimento, nanotecnologia, biotecnologia, né, ciências da saúde, enfim. Então, assim, né, uma certa persistência aí desses países com gasto em inovação. No caso do Brasil, né, a gente tem, né, esses são os dados do Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente tem 1,4 pesquisadores por cada 1.000 habitantes. O gasto em P&D está 1,16 em relação ao PIB. E se olhar a série histórica, ele vem, vamos dizer assim, patinando nesse valor. É um volume significativo, né, mas ainda muito aquém quando comparado, né, com esses países mais avançados. Né, isso dá mais ou menos, no gasto corrente, não é de 2000 deve se passar pela limite talvez de uns 19, 20, é semelhante ao Canadá, né, então 26 bilhões de dólares. A gente está mais ou menos bem nos artigos científicos, que a gente vem crescendo, e a nossa participação já é 2,69 aí dos artigos que são indexados por essas instituições, a Thomson e outras, em âmbito internacional. O que o pessoal fala, o que eu vou comentar, é que a gente está bem aqui, mas isso não se manifesta em patentes, né, que ali é menor, também eu vou mostrar. Agora, os pesquisadores, né, onde é que eles estão? No Brasil, estão basicamente no ensino superior. O governo, né, ocupa relativamente menos, e as empresas. Mas isso contrasta com os outros países, né, em que as empresas, né, têm a maior parcela, né, dos pesquisadores. Né. Como é importante a ideia da interação, né, universidade e empresa, precisa ter pesquisadores nas empresas para fazer a interação. Porque senão fica, né, uma assimetria, dissonância cognitiva, né? Porque o pessoal, a linguagem, né, precisa ser compreendida, né? Não, dá um certo estranhamento, né? Os empresários olham para as universidades e ficam imaginando, será que esse povo faz lá dentro? Né? Enfim, não tem uma aproximação, né, por falta, né, de pessoal. Então, né, isso é bem contrastante a nossa situação frente aos outros países. E esse é um desafio. Né? Estou me antecipando, ou não? Eu estou me antecipando. Esse é um desafio no sentido de que as empresas precisam empregar mais, né, o pessoal na área de pesquisa, se é que a gente queira, vamos dizer assim. Não, aí é um problema de falta de dados. É falta de dados. Né? Às vezes o pessoal não fornece o dado quando está compilando, enfim. Não, foi bem lembrado. Mas. Não, tem razão aí, foi bem lembrado aí. Esse é o que dá muita informação. A Pintec, que é a última, né, fornece esses dados aí, ó, pessoas ocupadas na atividade de P&D na indústria, né. Em termos de pós-graduação, né, é muito pouco o pessoal que está empregado na indústria. Então, apenas 9%. É muito baixo. Né? Ainda é muito baixo. Bom, os gastos segundo o setor de financiamento, né, aí se nota também essa diferença. As empresas nos outros países gastam muito mais, né, do que no Brasil. Até a política do PDP era
chegar no final aí de 2010 com passar de 0,51 a 0,65 as empresas gastando em P&D. Não alcançou, elas estão com 0,55. Quer dizer, o governo continua gastando mais, no nosso caso, relativamente, aos outros países. Então, se botar em termos só do gasto, só do gasto P&D, não em relação ao PIB. Esse aí. O gasto do ensino superior em P&D como proporção do PIB nos países da OCDE. Vejo que esse é o gasto de P&D no ensino superior. É através de projetos, através de instituição ou projetos individuais específicos. Todos os países, pegando só os próprios, seja da União Europeia e em mais ampla a OCDE, vem aumentando essa participação dos gastos, vem fortalecendo os seus sistemas de ciência e tecnologia. No Brasil, a gente tem feito um esforço de titulação, em termos de mestrado, doutorado e o mestrado profissional. A gente praticamente está dobrando na década o número de titulados. E a gente, só no doutorado, passou de 5 para 12 mil. O objetivo pelo plano de ação de ciência e tecnologia do Ministério era chegar, se não me engano, próximo a 16 mil. Claro, era uma meta, mas o esforço tem sido significativo. Tem aumentado de maneira notável a titulação. E mais uma coisa que o pessoal tem reclamado, é que as engenharias, principalmente em função da inovação por parte das empresas, ainda é relativamente baixa. A maioria dos titulados estão aqui na área das ciências humanas, enfim. Ainda se ressente uma maior formação aqui nessa área. Em termos de patentes, pessoal, que eu tinha falado que a gente está bem do ponto de vista de publicação de artigos, mas isso não se manifesta em patente. Esses aqui são os registros junto aos Estados Unidos, Escritório de Marca de Patentes dos Estados Unidos. Aqui são os que foram concedidos, os pedidos e os concedidos. Nos concedidos, a gente tem um número absoluto relativamente baixo. Vejo aqui a Coreia, 11 mil patentes. A China também vem crescendo de maneira significativa, era muito baixa, por volta de 2000, e dá um salto estupendo aqui, notável. A mesma coisa com a Índia. Estou falando na China e na Índia, são os BRICS, o Brasil está incluído aí no meio, e aí nós ainda temos um desempenho muito baixo. Bom, de novo, pessoal, depois, no caso, eu volto a tabela. Senão assim fica soterrando a plateia com número. Vídeo, por favor, controla aí. Quando você tivesse mais uma hora, eu ainda no nosso desempenho tecnológico, as fintechs, que é um parênteses, pessoal, a gente tem uma boa informação no Brasil de estatísticas sobre ciência e tecnologia, para fazer bons diagnósticos, não é só a fintech, CNPq, a CAPES, o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, então várias instituições que fornecem
informações. Quer dizer, tem aumentado, né, o número de empresas cobertas aí pela Fintech e tem aumentado a taxa de inovação. Né, de 2005 para 2008 passou de 34% para 38%, né, que são as empresas chamadas inovadoras, né, que implementaram produtos ou processos novo ou substancialmente aprimorado, que é o conceito da Fintech, que é lá no Manual de Austin, né, que é usado também pela OCDE e que permite fazer comparações aqui do Brasil com esses outros países. Bom, de onde é que as nossas empresas tiram informação para o seu processo inovativo? O que se observa aqui, ó, né, redes de informação, 68%, né, via internet, enfim, clientes, fornecedores, a própria empresa, a linha de produção da própria empresa, feiras, exposições, e aí universidades de ensino superior, 13%, Instituto de Pesquisa e Tecnológico, 12%, P&D, 9%. Né? Então, o que isso nota? É basicamente, né, clientes e a própria linha de produção. Aí o pessoal, aí também tem que olhar, depois eu vou mostrar o resultado da nossa pesquisa, a gente tem que olhar com uma certa cautela isso. Muitos acham assim, olha, está muito distante a universidade das empresas. Mas isso também é assim nos Estados Unidos. Esses mesmos dados, essas mesmas proporções se encontram lá. A pesquisa de 2002, se não me engano, de Cohen, Nelson, Walsh, mostram, né, que clientes e a própria linha de produção das empresas são as fontes da onde as empresas tiram as ideias ou o conhecimento para o seu processo de inovação. Com ainda uma diferença. Para concluir esse projeto, as universidades são importantes. E elas são mais importantes aqui, ou é atribuído um valor mais importante aqui do que nos Estados Unidos. Então a gente, né, isso assim meio que contraria o senso comum, esse é um resultado aí, né, da nossa pesquisa que a gente chegou. Bom, as empresas, né, as nossas empresas, aí tem também que interpretar, né, de maneira ou pessimista ou otimista. Né? Esse é o número de empresas habilitadas na obtenção de incentivos fiscais, que é a lei do bem. Né? A lei aí de 2005, né? A lei do bem. Então, somando, já são 1.475 empresas que foram habilitadas. Claro que se somar aqui dá mais de 1.475, é que a gente tem empresas que aparecem todos os anos, então não dá para fazer tudo a contagem. Né? Mas vejam que essa concentração de empresas está aí no Sudeste e no Sul, que é a base produtiva, né, mais desenvolvida do país. Vem crescendo, mas 767 números naquele universo de 100 mil empresas é muito baixo. Se pegar só as empresas inovadoras, aí já aumenta o percentual. Mas podemos dizer assim, ó, há um otimismo porque está crescendo, né, mas ainda é relativamente baixo. E aí ele se concentra, né, aqui no setor de mecânica e transporte, na química, eletroeletrônica, né? Aí são os setores aí que o próprio Ministério fornece nessa distribuição, né, das empresas por ramos de atividade econômica. Uma questão interessante desses incentivos fiscais, né, é que esse aqui estão os valores absolutos, né, que já são 7 bilhões, né, 7,2, mas vejo que ele está bastante concentrado na lei de informática. Né? É a questão da Zona Franca, né? Tem que compatibilizar as empresas que estão fora, estão dentro. Né?
Mas, por outro lado, além do bem, né, a gente vê que há um crescimento aí, a lei em 2006, né, a distribuição. Do ponto de vista de instrumentos, que é incentivos fiscais, subvenções econômicas, a gente está parelho com os outros países, que são também os mecanismos mais utilizados. Os países também da União Europeia utilizam incentivos fiscais, principalmente renúncia, depreciação acelerada. Bom, diretório do grupo de pesquisa, né, onde é que estão as instituições, os pesquisadores, né, no Brasil. O nosso diretório de grupo de pesquisa, né, o CNPq, o pessoal que tem acesso, né, é um dos poucos países que tem online censo, né, sobre todo o país, os grupos de pesquisa de todas as universidades, né, disponível através do site. Os outros países, a nossa pesquisa, ela também tem uma comparação internacional com mais 12 países. Nos outros países tem que ser feito em universidade particular, né, o estudo da interação universidade e empresa. No Brasil a gente consegue fazer, né, através do CNPq, o país inteiro. Dá uma enorme mão de obra, o pessoal dá uma enorme mão de obra, mas consegue ter uma abrangência maior. E vejo que, né, vem aumentando aí a participação dos doutores em relação ao número total de pesquisadores. Isso também é algo auspicioso na política. E o número de grupos relatados que se relacionam com empresas, do total de 27, são 3 mil grupos, né, distribuídos então por essas áreas do conhecimento. Claro que a engenharia e as ciências agrárias são os grupos que, né, quase que por definição, assim, deveriam ter maior relacionamento com empresas, né, porque estão diretamente, são, né, áreas de conhecimento conhecimento aplicado. Então, aqui a gente fez um estudo com o setor de engenharia da URGS. A interação é extensiva com essas empresas. E isso beneficia anos, né? Porque as empresas utilizam toda uma estrutura de laboratórios existentes na universidade e, por outro lado, né, a universidade utiliza essa interação, né, para orientar, né, teses e dissertações. Bom, também está distribuído a maioria no Sudeste, né? E as principais instituições, né, são as estatais, né, em São Paulo, e as federais. Aí se destaca a Embrapa, né, que também é uma instituição de ponta no Brasil nessa área. Então, a Unesp está bem colocada. Mas geralmente, né, o tipo de relacionamento é pesquisa científica sem considerações de uso imediato e pesquisa científica com considerações de uso imediato de resultado que comanda, né, o tipo de relacionamento. Isso aqui é uma relação aí de 13 relacionamentos, eu não vou me deter aqui, né? E os números de artigos, né, aqueles 269 que eu havia mostrado lá no slide inicial, né, aqui dá a posição do Brasil, né, em número de artigos brasileiros, né, publicados em periódicos científicos internacionais. Então, isso nós vamos tem aumentado e é motivo de frequentes notícias nos jornais, né, sobre esse desempenho brasileiro. Bom, brevemente aí sobre a pesquisa, né? A gente pegou o censo do IBGE, do CNPq, e tinha 2.151 grupos de pesquisa, e a gente mandou questionário para esses grupos e recebeu 1.005, quer dizer, quase a metade, que é um altíssimo índice de resposta.
menos com as empresas, né? Porque é também normal, isso é padrão internacional. Geralmente está em torno de 25, 20, 25. Ele manda 100 questionários, recebe 20, 25. Aí a gente pensa, fazer amostra representativa, com reposição, não vai, você não responde. Então, o que a gente faz é manda para todo mundo no server, né, e vê aí, fica telefonando, né, para ver se responde. Bom, então aquilo que eu falei, a percepção geral de que as interações da universidade entre esses países em desenvolvimento sejam fracas, quando comparados com países desenvolvidos, deve ser melhor qualificada. A sua natureza é diferente. O que se nota aqui no Brasil é uma forte interação com aquelas indústrias de média, baixa intensidade tecnológica, que é o que caracteriza, né, o processo de inovação mais difundido no Brasil, e a Fintech reporta isso, que é a inovação de processo, muito mais do que inovação de produto. Então, mas isso não significa que a interação seja baixa. As empresas têm reportado que tem uma pergunta no questionário que é assim: foi bem sucedida a interação? E a grande maioria das empresas responderam que sim. Poucas responderam que, né, a interação não deu resultado. Bom, clientes e a linha são as principais fontes, né? Mas as universidades são importantes para concluir, né, esses projetos. Mas eles também é um padrão observado nos Estados Unidos. Eu falei aí, né, as interações com as instituições, as indústrias de tecnologia média-baixa são relativamente fortes quando comparadas com a de média alta tecnologia. As áreas de conhecimento mais valorizadas pelas empresas da sua atividade inovativa são as engenharias, que é de se esperar, né? Engenharia de materiais, metalurgia e minas, ciência da computação, agronomia e química básica. Então, essas são as principais áreas. E os meios de interação para a transferência de tecnologia, né, aparece aqui, ó, pesquisa conjunta, publicações. Daí a ideia, né, desse desempenho de publicações. Muitas empresas tiram ideias a partir das publicações, né, que esses grupos de pesquisa difundem. Conferência, troca informal e pesquisa encomendada. E esses meios, eles são relativamente mais fortes do que, inclusive, incubadoras, parques tecnológicos, enfim, porque, né, o número de empresas nessas embarques, enfim, frente ao universo é relativamente pequeno. A maioria das empresas não estão sediadas em parques. Um ponto que estou terminando aí, onde é que está o vídeo? Estou terminando, né, tipo político, né, para concluir, senhor presidente. O caráter localizado da inovação. Né? Esse é um ponto importante, porque assim, ó, a inovação se dá basicamente com universidade no próprio estado, entre empresa e universidade dentro do próprio estado. Então, uma política, ela tem que ser articulada. Né? Não dá para promover um lado e deixar o outro, né, sem o recurso. Então, a 75% no censo de 2002, entre grupos de pesquisa e empresa que correm no mesmo estado. Aqui no Rio Grande do Sul, na pesquisa, né, com 60 empresas, elas consideraram a interação muito importante ou moderadamente importante para a sua atividade. 50 delas consideraram muito importante a interação. Né? E essas empresas possuíam um total de 92 interações, sendo que 67 que geral tinha mais interação com uma empresa com interação com mais de uma universidade. Né? Então, daí 92. Sendo 67% delas estabelecidas no Rio Grande do Sul e 32% com instituições de fora do estado. Quer dizer, a proximidade local, ela é muito importante, mas não é tudo. Né? Porque existe outros tipos de proximidade que não apenas a geográfica, né? Que é importante para a inovação.
já falei aqui, a dimensão cognitiva, a dimensão institucional, organizacional, enfim. E vejam, 40% das interações no Rio Grande do Sul ocorriam até 50 quilômetros de distância. Tá? Então, assim, relativamente perto, próximo. Né? Então, dirigindo moderadamente ali a 60 km por hora, né, em 1 hora se chega na universidade. Então, os desafios aí, né? Obviamente, aumentar o gasto em P&D, né? Trabalhar, né, com o aumento da participação das empresas na redução do gasto P&D, e aí está uma expectativa muito grande para uma nova empresa, né, que tem 32, 33 bilhões a criação da Embrapi, né? E a outra, essa ideia de aumentar a complexidade tecnológica da estrutura industrial brasileira. Realmente, a gente está muito em média baixa tecnologia. Se a gente olhar aquela classificação de intensidade tecnológica da OCDE, né, e a gente olha aí a nossa balança comercial, né, o débito, né, em indústrias, né, de média alta e alta tecnologia vem se acentuando. Então, o que a gente tem ainda o superávit é nas indústrias de baixa intensidade tecnológica, que é calçados, têxtil, confecções, imóveis, enfim. Então, se a gente quer competir, né, nesses fluxos, né, de comércio mais dinâmico, a gente tem que fazer um esforço de aumentar a complexidade tecnológica, tem que investir mais, e aí cabe o papel das empresas. Bom, e aumentar essa interação aqui, né, da universidade com o Instituto de Pesquisa, que tem se mostrado, né, relevante aí para as empresas. Tinha outras coisas mais ali, talvez, para complementar, mas a gente pode deixar para o debate. Obrigado aí pela atenção.